Na realidade, como eu disse a vocês, a pesquisa que nós trouxemos do Rio era uma pesquisa sobre dielétricos, materiais que não são muito cristalinos, inclusive. Mas, lá no Rio, no curso de Química, tinha uma disciplina muito interessante, eu pelo menos achei, que era uma disciplina de cristalografia. Esse professor que eu tive a sorte de ter era um jovem pesquisador chamado Elisiário Távora, que tinha acabado de chegar de um doutoramento nos Estados Unidos, que ele fez no MIT, com um grande cristalógrafo que chamava-se Martin Berger. Então, esse moço estava ultra entusiasmado e dava aulas para os químicos e para o pessoal do departamento, uma outra carreira que chamava História Natural, onde tinha uma disciplina de mineralogia. Saber a estrutura dos minerais também é muito importante. Então, os mineralogistas brasileiros já sabiam muito de um certo tipo de cristalografia, que era uma cristalografia morfológica, mas não tinham muito domínio da parte mais moderna da cristalografia por difração de raio-x. A difração de raio-x foi feita na Alemanha por Röntgen e foi o primeiro prêmio Nobel que existiu, em 1901, foi para o Röntgen, porque ele descobriu o raio-x. Mais tarde, lá por volta de 1912, outro prêmio Nobel foi dado a um grande cientista inglês e seu filho, os Bragg, que esses aí é que realmente puderam fazer muita cristalografia, porque se dedicaram a uma área da cristalografia que usa raio-x. E com esse instrumento, os difratômetros de raio-x para monocristais, eles conseguiram inicialmente determinar uma série de estruturas. Só que eram estruturas muito simples, mais fáceis de interpretar. E, gradualmente, isso foi evoluindo. E aí é que, meio mais tarde, no início da década de 50, o Távora voltou ao Brasil, já dominando as técnicas que ainda, naquele tempo, eram bastante rudimentares, mas que permitiam determinar a estrutura das moléculas cristalizadas dentro de um cristal. Gostei muito desse assunto. E quando chegamos aqui em São Carlos, o Sérgio, que era muito criativo, ele resolveu parar de trabalhar com as ceras, cera de carnaúba, essa coisa assim que era com que o Costa Ribeiro trabalhava. E como ele era químico, ele achava que era preferível trabalhar com materiais puros, porque aí você sabe bem o que é um material. Quando você pega um material da natureza, assim, uma cera, por exemplo, é uma mistura de várias coisas, que pode ser muito interessante e muito prático para usar, mas não para fazer ciência. Então, o Sérgio começou a trabalhar com naftaleno, que é um composto, uma molécula plana que a gente podia cristalizar. E eu, então, passei a me interessar muito mais ainda pela cristalografia, porque começamos a criar no nosso laboratório essa atividade de obter os cristais de naftaleno. Depois disso, o que foi um ponto de virada, um turning point, como se fala em inglês, na minha carreira e do Sérgio? Nós tivemos a oportunidade de conhecer um grande cientista americano que veio ao ITA, que naquele tempo era recém-formado, recém-criado. E esse professor, Roman Smoluchowski, eu, bobamente, ingenuamente, quando vi o anúncio de que ele iria dar uma conferência no ITA, eu pensei que era o pai dele. Ele resolveu um problema importante junto com Einstein e tem a equação de Einstein e Smoluchowski. E eu falei com o Sérgio, puxa, ele deve estar muito idoso, vamos lá conhecer o Smoluchowski. E pegamos o trem e fomos para o ITA para assistir essa palestra. Eles nos receberam muito bem e nos alojaram numa casa boa. E quando de manhã eu eu e o Sérgio para irmos para a conferência, eu olho pela janela, o Roman Smoluchowski estava lá embaixo e eu vi que era um rapagão muito bem estruturado, forte, um polonês. Eu falei, nossa,
o Smoluchowski descobriu a fonte da juventude. Aí chegamos lá, era o filho dele, que também era físico e que tinha seguido a carreira do pai também, né? Então, ficamos, de uma certa maneira, muito ligados com esse professor, que era de Pittsburgh, uma cidade americana. Aí, dali para diante, nos candidatamos a uma bolsa Fulbright, tanto eu como o Sérgio, e fomos para Pittsburgh trabalhar no Carnegie Tech, que é um instituto mais voltado às aplicações da física, né? Carnegie Institute of Technology. Por aí o technology já mostra que você quer saber, que aliás é uma coisa muito importante, né? O que você faz com o conhecimento, se vai para uma coisa útil ou se vai simplesmente virar uma coisa que você põe na prateleira, né? Resultado, o nosso estágio lá em Pittsburgh foi magnífico. O Sérgio fez ótimos trabalhos e eu, embora inicialmente fiquei meio decepcionada, porque quem se encarregou de me arrumar um lugar, um laboratório bom, foi o Smoluchowski. Ele me botou num departamento do Carnegie Tech que era muito fraco, eu realmente me decepcionei muito. E aí tive outra sorte. A vida é feita de encontros, não é? Casuais às vezes, mas que mudam a vida da gente. Encontrei 2 físicos brasileiros que estavam fazendo doutoramento, 2 jovens físicos brasileiros. Todos os 2 já faleceram, infelizmente, se tornaram nossos grandes amigos, que eram o Ernesto e a Amélia Hamburger, do Instituto de Física de São Paulo. Esse professor estava fazendo um doutoramento em física nuclear, lá na universidade. E nos contaram, olha, o melhor departamento de cristalografia dos Estados Unidos fica aqui mesmo, só que não é no Carnegie Tech, é na universidade. Aí fui lá, eu e o Sérgio, conversamos com o chefe do laboratório, e o chefe do laboratório, pouco reticente no começo, mas depois acabou dizendo que tá bom, Ivone, pode vir. Informalmente, sem precisar fazer papelada nenhuma, por lei do Carnegie Tech, para a Universidade de Pittsburgh. E foi uma maravilha, porque realmente era um grupo muito interessante, trabalhando na fronteira da cristalografia daquele tempo, naturalmente. Foi tão bom que, imaginem vocês, os computadores estavam sendo criados naquela década de 60. Eles, da Universidade de Pittsburgh, eles já tinham um centro de computação da universidade, com um computador que hoje em dia nenhum de vocês quereria usar, que chamava-se IBM 650. A IBM tinha soltado os computadores comercialmente 2 anos antes. E a Universidade de Pittsburgh imediatamente comprou um computador desses. Então, eu, de uma hora para outra, tive que aprender cristalografia moderna, que eu não sabia. Fui cair assim meio de paraquedas, porque o que eu tinha aqui no Brasil eram umas tinturas ainda, né? E tive que lidar com coleta de dados em câmaras ainda não automatizadas, né? Não tinha ainda automação por computador. E nós fomos lá, mas tinha que usar os computadores. No nosso grupo tinha um especialista em computação que mantinha todos os programas em ordem e com quem a gente interagia para saber como usar e tudo mais. E isso daí foi ótimo, porque já me botou vendo que sem computação não podia fazer praticamente nada. Passamos lá quase 2 anos, 1 ano e meio, chegamos em agosto de 59 e saímos em dezembro de 60. Chegamos no Brasil em 61, comecinho de 61. E a minha grande ansiedade era ter um computador. Isso era imprescindível. Inicialmente eu estava trabalhando com tudo, técnicas manuais, fazendo conta com maquininha de calcular, não é? Mas no final das contas, bem mais tarde, eu consegui voltar aos Estados Unidos de uma maneira meio rápida, mas eu queria muito medir em difratômetros automáticos, porque quando eu estava em Pittsburgh não tinha difratômetro automático. Quando eu voltei essa segunda vez, é que eu fui trabalhar com o difratômetro automático, que era uma coisa muito primitiva em relação aos difratômetros atuais, mas que permitia que você colocasse o cristal lá no suporte, ligasse o aparelho e o próprio aparelho tinha um computadorzinho
que acionava todos os movimentos que o cristal tem que fazer. Então, eu, quando voltei para o Brasil, falei, não podemos continuar trabalhando, fazendo as medidas visuais, com dados de difração de raio-x medidos em filmes fotográficos, e depois medir cada reflexão visualmente, tudo à mão. Então, fiz uma grande luta para conseguir montar, conseguir dinheiro para fazer um grupo de cristalografia com difratômetro automático. E que porta que vocês acham que eu ia bater? Na porta da FAPESP. Naquele tempo, o diretor da FAPESP era um físico, Oscar Sala, um grande físico nuclear brasileiro, que também já é falecido. E nada de me responderem. Depois de mais de um ano esperando resposta da FAPESP, eu consegui uma entrevista com o Sala, fui lá a São Paulo e eu contei tudo para ele. Falei, Sala, você não vai se arrepender de dar esse dinheiro. É um dinheiro grande, mas vai valer muito a pena. Realmente, ele falou, mas eu não tenho nem assessoria aqui no Brasil para esse equipamento, para esse tipo de trabalho. Porque não tinha nada quase no Brasil, né? Aí ele pegou, me deu, eu falei para ele, eu posso te dar uma lista de assessores. Não, não precisa, Ivone, nós vamos resolver isso. Um mês e meio depois, veio a notícia da FAPESP que eles tinham me financiado um equipamento que naquele tempo custava uns $200 mil, o que era uma fortuna. Mas o equipamento foi importado e aí nós começamos a trabalhar nas mesmas condições experimentais que ia no exterior. E, naturalmente, o grupo progrediu muito. E o grupo de cristalografia se desenvolveu, nós tivemos muitos excelentes alunos que aprenderam até mais do que eu e foram levando a cristalografia para outras áreas que eu nem dominava, mas que deu para a ciência e a tecnologia no Brasil uma arma muito importante para poder trabalhar com materiais de um modo geral. Por que isso? Porque a estrutura dos materiais, quer dizer, determinar como os átomos estão distribuídos, os átomos e as moléculas estão distribuídas periodicamente nos cristais, define, por assim dizer, quais as propriedades desse material. Você sabendo as propriedades e conhecendo a estrutura, você pode, às vezes, até fazer um planejamento para melhorar essa estrutura, torná-la mais eficiente, etc. E, com isso, ele é importante em todas as áreas, química, bioquímica, engenharia de materiais, tudo mais. Então, o que eu posso dizer a vocês que, com o desenvolvimento da cristalografia, eu posso dizer que dei o start, mas quem carregou o piano depois foram muitos bons alunos que eu tive e que levaram a cristalografia para várias outras universidades e que é uma das coisas que mais me encanta e me satisfaz é ver que esse resultado de criação de recursos humanos foi muito válido e valeu todo o esforço e toda a dedicação que eu tive que fazer para poder chegar no resultado bom.